Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Olá, meus amores da nova era. Que maravilha estar aqui com vocês. Que saudade. Meu querido Zé Alberto, muito obrigada. A você, a Celso Seara, Luciano da Gata, pelo convite para estarmos aqui hoje nessa conversa boa. Uma boa noite, cheio de amor, de esperança para todos vocês, meus queridos internautas, que acompanham o trabalho da Nova Era. E vamos juntos, depois da oração, continuarmos pedindo a Deus que nos abençoe, que nos guarde, que nos ilumine nessa conversa que nós teremos. E vamos continuar ligados à oração. O Evangelho, ele diz para nós que tudo que nós venhamos a fazer, nós devemos, no início e no término, agradecermos a Deus. E o presente da noite de hoje, que nos foi ofertado pela casa, é a eficácia da prece. E nós vamos, já nesse passo bom, nesse passo gostoso, nos mantendo no início da oração. E vamos fazendo também, nesta sintonia boa, uma reflexão, porque, de alguma sorte, todos nós sabemos o que é orar, nos colocarmos em contato com Deus, buscarmos o alívio para as nossas dores ou para as dores do próximo, agradecer por algo que nós tenhamos conquistado ou louvarmos. Isso nos ensina a literatura espírita, que a oração, ela tem esse tripé de louvar, pedir e agradecer. E nós, enquanto espíritas, nós precisamos de fato meditarmos nestes três itens e buscarmos saber de nós mesmos se nós louvamos ao Senhor. Será que louvamos? De que maneira nós louvamos? São questionamentos que vêm para a nossa noite. E nós agradecemos ao Senhor por tudo que nós possuímos ou que nos aconteça? E pedir? Nós pedimos, sabemos que pedimos, mas é preciso que nós também nos perguntemos como nós pedimos, o que pedimos. As nossas orações, elas são sempre ouvidas?
E em sendo ouvidas, nós entendemos a resposta celeste a cada oração que nós fazemos? Será que entendemos a eficácia da prece, mesmo quando ela não satisfaz o nosso desejo? Será que já amadurecemos o bastante para compreendermos que mesmo quando a nossa vontade não é satisfeita, essa eficácia do nosso pedido, da nossa oração, ele acontece? Eita, lelê! Quantas coisas, quantos questionamentos para que nós possamos responder e trilharmos um caminho seguro nessa comunhão com Deus. Seguro da mesma forma com que Jesus fez essa trajetória, fez este caminho. Buscar esta comunhão do mesmo modo que o Mestre buscou, se alimentando, se fortalecendo, ao mesmo tempo se tornando resignado e submisso à vontade do Pai. E essa submissão não significa o abatimento e o deixar de movimentar aquilo que é preciso para que nós caminhemos sempre aprendendo na terra. Mas esta submissão, muitas vezes, dentro da compreensão que determinadas coisas nós precisamos trabalhar dentro de nós a aceitação, o entendimento, que muitas vezes nós dizemos é a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus, mas o que nós construímos, o que nós atraímos e que Deus apenas permite que ocorra dentro desse processo, dessa lei de aprendizado, de amadurecimento, que nós espíritos precisamos ter, precisamos passar. Então, muitas coisas acontecem, muitos reveses bons e não tão bons ocorrem em nossa existência justamente para que nós amadureçamos, para que nós desenvolvamos um olhar mais claro, mais profundo, para que o nosso entendimento ele se abra. Porém, nem sempre nós conseguimos compreender tudo isso dentro da resposta celeste. E aí nos faz lembrar, né, aquela historinha de Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, que intitula-se A Resposta Celeste, que fala daquele homem que, temente a Deus, ele vai de um lugar para outro e nesta caminhada várias intempéries ocorrem com ele. Ele fica sem abrigo, ele não consegue repousar embaixo de um tronco de árvore, ele não consegue atravessar de um lado para o outro porque a ponte quebra, o cão que vai com ele chove diante da noite de trovões e raios, alguém lhe nega a acolhida, enfim, só coisas desagradáveis e ele ali achando-se já desamparado pela bondade divina, porque nada na caminhada dele dava certo. E olhe que essa historinha assemelha-se muito à nossa vivência aqui na Terra. Quantas vezes nós vamos caminhando dia a dia, semana a semana, meses a meses, anos e anos, e parece que nada flui, nada acontece positivamente do jeito que nós desejaríamos que fosse. E assim é essa historinha, vai mostrando o tempo que passa na nossa vida. Embora ali na história o tempo seja da noite para o dia. Mas nós trazemos para o nosso entendimento e vamos vendo as nossas lutas e dificuldades. Vamos passando pelos apertos, pelas alegrias, pelos sorrisos. Mas enfim, este homem no dia seguinte, ele percebe que na verdade tudo de mal que aconteceu naquela caminhada dele foi uma proteção. Uma proteção que não veio
não veio pela mão do homem. Uma proteção que veio de Deus, porque ali ele foi livrado de cair num covil de lobos, foi livrado de cair no ninho de cobras, foi livrado de cair numa areia movediça, foi livrado de ser morto na choupana que foi invadida pelos ladrões. O cão que fugiu ajudou ele a se manter escondido e não ser visto pelos malfeitores. Enfim, todo o tempo ele foi livrado do mal, embora parecesse que eram coisas negativas que aconteciam na vida dele. E só quando o dia clareou, foi que ele conseguiu perceber o livramento que Deus tinha dado a ele. Então, Neio Lúcio nos chama para o cuidado de observarmos e entendermos a resposta celeste em nossas vidas, a eficácia dessa oração em nossas vidas, porque tudo que nos acontece, existe a mão divina para nos guardar, para nos proteger. Nós nunca estamos sozinhos, tanto que o Livro dos Espíritos nos convida a lembrarmos do nosso anjo guardião, a pedir o auxílio dele nas nossas horas mais difíceis e que raramente nós lembramos. Muitas vezes nós confiamos até no mentor de fulano de tal ou nos mentores de fulano de tal, mas não valorizamos o nosso anjo guardião. Não oramos por ele. Achamos que o mentor do outro é mais capacitado do que aquele que Deus designou para estar conosco em todos os momentos, em todas as lutas da vida, nos protegendo, nos amparando, nos intuindo. E muitas vezes, como bem nos diz o Livro dos Espíritos nestas questões, que a intuição que eles nos trazem, né? Esses amigos espirituais, o nosso anjo guardião, essa intuição muitas vezes vai de encontro ao que nós queremos. E às vezes nós não damos ouvidos. Então é preciso que nós estejamos atentos, porque não basta orar e querer ser atendido. É preciso orar, mas orar e entender a resposta. É preciso preparar-se para esta conexão com Deus, para que nós possamos entender o que Ele nos diz. Eu costumo dizer, né, que quando muitas coisas acontecem na vida da gente, nós precisamos perguntar: o que é que Deus está querendo me dizer com esse acontecimento em minha vida? O que é que eu ainda não aprendi? Porque a prece, ela está em tudo, e em tudo que nós nos movimentamos e fazemos, no bem, no pensamento bom. Cada coisa positiva, cada ação é uma oração, é um bem que sobe e chega a Deus. E muitas vezes nós queremos só na hora do desespero, na hora da agonia maior, é que nós vamos lembrando de Deus e correndo e pedindo este socorro. Então, é preciso aprender a orar. Ah, mas tem técnica? Orar deve ser algo espontâneo, natural. E quando você diz aprender a orar, então você está querendo colocar uma fórmula para a oração? Não. A oração ela deve ser espontânea. Mas nós, espíritos encarnados ou desencarnados, devemos buscar a melhor forma de nos conectarmos com Deus, asepsiando-nos, porque a própria palavra diz que nós somos vasos divinos, que nós devemos nos colocar, muitas vezes, como o barro na mão do oleiro. Ora, um vaso divino, um vaso limpo, o que é que ele vai guardar dentro de si? Água cristalina, água pura, água limpa. E este vaso vai ter a capacidade de sedentar a sede
de outras tantas pessoas. Mas se esse vaso não for limpo, o que é que ele pode reter em si? Um vaso limpo de águas cristalinas, ele vai ter sempre dentro de si algo de bom para doar. E na hora desta conexão, com certeza, ela será facilitada. Aí nós vamos agora trazer Emmanuel para o centro da nossa conversa. E Emmanuel muitas vezes, muitas vezes não, sempre. Emmanuel, ele é direto. Ele fala das nossas necessidades, ele puxa as nossas orelhas como um pai que se preocupa com o filho, como um irmão mais velho que ficou na responsabilidade de olhar seus irmãos mais novos. E Emmanuel, ele fala direto, ele mexe nas nossas estruturas, ele nos sacode e aponta as nossas falhas, mesmo quando nós queremos nos esconder delas. Ele diz, é assim, é dessa maneira, e se você está agindo assim, como é que você pode esperar que algo seja diferente? Então, muitas vezes, a palavra de Emmanuel é tão forte que vale a pena nós ouvirmos. E nós trouxemos aqui hoje uma mensagem de Emmanuel para que nós possamos entender esta condição nossa para orarmos. Para que nós possamos ver que a nossa vida, ela também tem um momento de encontro com Deus. O que nós fazemos diariamente, a forma de nós nos colocarmos diante do Pai também funciona. E nós vamos ver aqui o que Emmanuel, nessa mensagem que intitula-se Oração, o que é que ele nos diz, e vejamos, se não é para que nós paremos e façamos uma reflexão profunda e nos perguntemos, como eu estou orando? Como eu estou orando? E ele diz, o título é Oração, e ele diz, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo Colossenses 4:2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará no necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças, e forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores, e estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva
que o vento leva. Eta lelê! Esta lição está no Pão Nosso e é a lição 108. Vejamos quão forte é esta mensagem, porque ele já nos fala aqui do preparo, e é o preparo do dia a dia. Ele já nos convida aqui a fugir do desespero, porque ele diz que qual a probabilidade, digamos, de termos êxito numa oração aonde nós fazemos as nossas solicitações em gritaria, com evidente sintoma de desequilíbrio. Ah, mas eu não oro gritando. Não, nós não oramos gritando. Quem grita é o pensamento. Quem grita é a aflição. Quem grita é a ansiedade. Quem grita é o desejo de ver a nossa vontade satisfeita, passando por cima da lei de causa e efeito. Quem grita é esse desejo de querermos tomar o lugar de Deus para fazer aquilo que desejamos. Então, nessa hora, o pensamento em desalinho, ele se apresenta de tal sorte que não tem como ser ouvido. Imaginemos aqui uma criança ou um adulto falando conosco em gritaria, em desequilíbrio e numa forma muito rápida, sem intervalos, entre choros e gritos, entre ansiedade. Imaginemos que nós, muitas vezes, precisamos pedir o quê? A criatura, calma. Calma, serenidade, eu não estou conseguindo te compreender. Respire fundo para que eu te ouça melhor. Fale com calma para que eu entenda o que está acontecendo com você. É desta maneira que nós agimos quando alguém muito desesperado chega para nós. Ou às vezes o desespero é tanto que a criatura ela não consegue nem se expressar. Ela quer falar e a palavra não sai. Assim somos nós muitas vezes, diante da oração, diante dessa conversa com Deus. A voz fica presa, o sentimento sufoca, o pensamento emudece e nós estamos ali pedindo, mas ao mesmo tempo esse pedido ele é sobreposto pelo desespero, pelas ideias do que desejamos, pelo que vimos lá fora. E é preciso uma certa calmaria para que nós possamos ordenar o pensamento e o pedido. E ele bem diz aqui que prudente, né? Aquele que ouve, ele diz aqui, o concessionário prudente, ele vai aguardar a pessoa se acalmar, ele vai ter uma certa serenidade para, a partir do reequilíbrio daquele ser, ele avaliar a questão e entender o que é que está acontecendo. Então aqui já vem um alerta, porque orar todos nós oramos, e de todas as maneiras e de diversas formas. Mas qual a qualidade dessa prece? De que maneira nós estamos nos posicionando para a eficácia? Para que seja como nos ensina o Evangelho, que a oração, quando ela é feita de maneira clara, prudente, ela sobe, se envolve no fluido cósmico universal e com essa força ela retorna. É claro que existe todo um processo de avaliação da espiritualidade. Às vezes nós fazemos a prece dentro de todos esses parâmetros e nós não temos o êxito daquilo que desejamos, mas nós vamos ter a resposta dentro daquilo que nós precisamos. É preciso que nós entendamos isso. Por isso que não é muito bom quando nós ficamos descartando o Pai Nosso, porque às vezes achamos que o Pai Nosso é da Igreja Católica, o Pai Nosso é daqui, é dali, e nós vamos criando as nossas próprias preces. É bom conversar com Deus do nosso jeito, mas é bom lembrar também que Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. E nesse ensina-nos a orar, Jesus permite que a gente converse com Deus, mas ao término nós venhamos a dizer:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Aceitação, resignação, humildade, entendimento. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, mesmo encarnado ou desencarnado, que nós compreendamos a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Esse pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Pão nosso de cada dia, o pão material, o pão espiritual, o pão que alimenta o corpo, o pão que alimenta o espírito. E perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar aqueles que nos tenham ofendido. Ou seja, eu estou aqui, eu estou implorando, eu estou pedindo, mas eu sei que o meu implorar, que o meu pedir, ele só vai ser plenamente aceito se o meu vaso estiver limpo, se eu não estiver carregando nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum desejo de vingança, nada que seja negativo, inveja e ciúmes, para que plenamente o meu pedido possa ser escutado. Plenamente. Então, essa eficácia da prece, ela tem os pré-requisitos que muitas vezes nós vamos preenchendo sem sequer nos darmos conta, quando nós aprendemos de fato o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vejamos como a coisa ela flui com uma certa facilidade, não é? Porque às vezes a gente diz assim, se posicione, ore, mas às vezes nós levamos uma vida quieta lelê. E às vezes essa vida nem sempre é irritadiça não, às vezes nós pousamos até de bom moço para o próximo, mas intimamente não. E aí nós vamos lá, para aquela questão do ladrão crucificado junto com Jesus, Dimas. Aquele pedido dele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ali foi uma oração. A oração de um homem bom. Um homem bom, mas como? Se ele era um malfeitor? Se ele estava preso à cruz como Jesus? Lembremos que Jesus também era um homem bom e estava preso à cruz. Aí vem aquela questão do não julgueis, não é? Não julgueis. E aí a gente vem para aquela fala quando a gente se refere a Dimas, o bom ladrão. O bom ladrão. A gente nem sabe se realmente ele era ladrão. A gente não sabe. Ou se a situação foi armada para que ele fosse tido como um ladrão. Nós não sabemos as circunstâncias que levou ele a fazer sabe-se lá o quê para ficar naquela condição. E muitas vezes nós vamos julgando o bom ladrão, o mau ladrão. Nós colocamos tudo num valor só. E ali naquele momento ele faz a oração dele, Senhor, lembrai-vos de mim quando entrares no paraíso. A sua oração foi escutada. Ainda hoje estarás comigo. Aquele homem podia ser um ladrão aos olhos do mundo. Podia ser mal visto por A, B ou C. Mas aos olhos de Deus, ali havia um vaso limpo. Um vaso capaz de amar, capaz de fazer o seu caminho renovador para a vida e que merecia estar com Jesus, o que sinaliza para nós, porque nós temos essa dificuldade, né, de refletirmos e raciocinarmos em cima das lições do Evangelho. O que demonstra para nós que aquele homem estava sendo julgado, condenado, mas de uma maneira indevida. Porque pensemos, diria Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso, diante de uma pessoa realmente perversa?
já que a lei de amor, de justiça e de caridade, ela sempre se faz presente e pede para ser cumprida? A eficácia da prece, essa prece que muitas vezes não precisa de muitas palavras, não precisa de muitas, né, para que seja escutado, mas precisa de um coração dedicado. Às vezes uma ação, uma formiguinha que você livra da morte, uma teia de aranha que está lá no seu habitat natural e você deixa lá porque qual a diferença você destruir ou não se não está impactando no seu caminho, na sua estrada? A preservação e o respeito a tudo e a todos são verdadeiras orações de uma eficácia fantástica. E nós achamos que muitas vezes a oração que se ouve é aquela oração que parece um discurso longa, cheia de palavras bonitas, cheia de senões, e muitas vezes apenas uma ação, um olhar para o céu e respirar profundamente, deixando emanar de si um desejo do bem, uma alegria de se estar vivo, funciona mais do que um discurso grandioso. E é interessante que ele diz aqui que é preciso que a gente observe como é que nós estamos utilizando a prece, porque ele diz que muitos de nós utilizamos a prece como se manipulássemos uma vassoura ou um martelo, ali, ao nosso bel prazer e de forma maquinal, para consertar uma coisa, para resolver, para limpar, e não como um momento de entendimento com Deus, como um momento de comunhão, como um momento de entrega, como um momento de reconhecimento ao Pai, tornando-se o filho humilde, que chega ao Pai e diz: meu Pai, eu não sei tudo, eu erro, eu preciso da sua direção na minha vida. Vem neste momento e me socorre. Olha por mim, olha pelos meus. Ilumina a mente de cada um deles para que acorde. E quando digo, meu Pai, olhai pelos meus, não são só os meus que estão no vínculo familiar, nem no vínculo da amizade. São os meus que fazem parte da humanidade, os que socorrem e os que fazem sofrer. Olhai, meu Pai, como bem diria minha mãezinha, né? Lançai um olhar de bondade sobre todos nós. Este pedido de amor, este pedido que lança um olhar sobre aqueles que também fazem sofrer porque são filhos de Deus, e a eles já cabe o comprometimento das suas atitudes. Não precisamos nós de cá comprometermos a nossa reencarnação e negarmos a oração porque o nosso coração se encheu de revolta, de ódio pelo crime hediondo que ele veio a praticar. A piedade deve fazer morada no coração daquele que ora. Piedade, porque quem erra, quem faz sofrer, está numa estrada escura. E bem nos diz Neio Lúcio que devemos desenvolver a compreensão, porque ele diz que a ovelha que passa com um sininho no pescoço, balançando, tilintando, perturbando a nossa audição, que ela vai ali a laço seguro, a caminho do matadouro. E que o touro, ele detém os chifres porque ele ainda não aprendeu a desenvolver o dom das asas. Então é preciso que nas nossas orações nós nos apresentemos com mais simplicidade, como aquele homem do Evangelho que vai ao templo e o outro que é rico diz: Senhor, eu dei, eu sou rico, eu fiz, eu aconteci, eu tenho muito. E o outro chega de cabeça baixa: Senhor, eu não sou digno nem de levantar a cabeça para olhar para ti. Sou pobre e nada tenho. Então, esse ser pobre e nada tenho, nem sempre, aí a gente abre um parêntese aqui, nem sempre significa esse não ter dinheiro, porque às vezes nós podemos ter um valor monetário bom,
e sermos assim, né? Termos uma simplicidade, sermos pobres de espírito, como nos ensina o Evangelho, que é aquela pessoa simples, aquela pessoa humilde, aquela pessoa amiga, aquela pessoa em que o dinheiro não corrompeu, aquela pessoa que tem o seu valor e sabe auxiliar os seus semelhantes, os seus irmãos em dores, que não fecha os olhos para a dor do seu semelhante, que não tem o seu valor monetário só para ajuntar e servir unicamente aos seus. Então, são senões que caminham conosco para que exista, aconteça esta eficácia da prece. E aí nós vemos que a lição segue e ele diz, né, que se nós não soubermos orar realmente de forma correta, o que vai acontecer com as nossas orações? O vento vai levar, como ele diz aqui, se assemelha à folha que cai e o vento carrega. E o vento carrega. Então não basta ser aquele que ora dia e noite, não basta ser aquele que mantém o evangelho embaixo do braço o tempo todo, não basta ser aquele que está dentro da casa espírita o tempo todo, participando de todos os trabalhos. Não. É preciso que nós tenhamos aprendizado, que nós tenhamos mudanças verdadeiras, que nós tenhamos essa comunhão com o Pai, observando aqueles que já estiveram aqui e como eles agiram, não para que a gente copie e como autômato nós venhamos a agir exatamente igual, não, mas que nós observemos o sentimento que eles desenvolveram, o amor que eles desenvolveram e de que forma eles alcançaram a plenitude, renovando-se, se tornando criaturas melhores, mas na raiz, não na aparência, porque muitos de nós vivemos na aparência, vivemos nos escondendo na fachada de que somos bons, porque fazemos meia dúzia de caridade e derramamos meia dúzia de palavras em discursos belíssimos sobre outras tantas criaturas apontando caminhos, nós já nos achamos no paraíso. E não é assim, porque a avaliação da espiritualidade sobre nós é uma avaliação no nosso interior, é uma avaliação no nosso hálito mental, é uma avaliação na coloração da nossa aura. Então, é preciso que nós tenhamos atenção e nós tenhamos cuidado, para percebermos que nós somos sim, nós somos templos do Senhor e precisamos desenvolver este amor, precisamos chegar em algum lugar, mas neste lugar sendo conduzido pelas mãos de Deus, pela orientação do Mestre Jesus. Então a oração, ela pode muito em seus efeitos. Bem nos diz as palavras do próprio Evangelho. E orando tremeu o lugar onde eles estavam. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração do justo. E o que é ser justo? É uma questão interna. Ser justo, ser imparcial. Imparcial diante das questões. Saber e conhecer o valor do sim, sim, não, não. Este caminhar que tem a sua resultante na prece. Por isso que nós falamos do bom ladrão, não é? De Dimas. O que sabemos, o que fez, quem foi, como, a gente só entende que diante daquele ato do mestre, ele tinha, sim, algo de bom dentro dele. E Jesus vem nos ensinando que quando nós quiséssemos orar, nós fôssemos para onde? Nós fôssemos para a nossa casa interna. Nós entrássemos no nosso quarto e ali nós orássemos. Ou seja,
A oração ela está presente porque esse quarto interno que é a mente, nós podemos estar no meio da multidão em oração. Nós podemos estar trabalhando em oração. Nós podemos estar aqui agora, neste momento, ouvindo e conversando, mas em oração. Olha que coisa bela. Então, meus irmãos, nós temos muito a aprender. Muito a aprender. Muitas vezes nós lemos as lições do Evangelho, vemos um capítulo inteiro dedicado à oração, vemos a maravilha que é aquela prece que está no Evangelho de Santo Agostinho, quando diz, né, que os espíritos do alto acorrem e vêm nos auxiliar, vêm trazer para nós este aconchego que é a prece, que rola das imensidades, para que nós possamos entrar em contato com esses seres divinos e que Jesus nos ensinou todos os instantes, porque a prece, ela nos fortalece, ela nos alimenta. Nem sempre devemos recorrer à prece só para pedir, mas às vezes buscarmos a prece como um instante de reconforto, de paz, onde nós possamos recarregar a nossa bateria, chegar ali e unicamente meditar, e unicamente, muitas vezes, apreciar a natureza, para que nós tenhamos este refazimento, as nossas baterias recarregadas, etalelê. Orar é divino, orar é bênção, orar é se colocar na condição do filho que tenta voltar para o aprisco e pede ao pai que aponte o caminho. Orar é se preocupar não só com a sua estabilidade, mas também com o bem-estar do mundo inteiro. A oração consciente, ela desperta-nos para sentidos maiores, faz descortinar horizontes mais precisos e nós deixamos de sentir os nossos pés na terra neste momento e passamos a sentir a leveza que a oração nos traz, porque nessa hora nós ficamos envolvidos pelo amor, pelo carinho de toda a espiritualidade, recebendo o abraço do Cristo e as bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, que sigamos assim, em frente sempre, buscando este caminho de oração, este caminho de prece. E aqui nós vamos assim, encerrando, pedindo a Deus por todos nós, agradecendo a presença de cada um de vocês, agradecendo a cada internauta que caminha conosco no nosso programa Vai na Arte, que é a oração da alegria. Cada domingo, cada vez que vocês vão, vocês assistem e vocês compartilham, é a nossa doutrinária poética que chega ao coração de cada um, levando a alegria, porque a oração também se apresenta em forma de alegria. Então agradecemos a visita constante de cada um de vocês, agradecemos esse amor e essa oração para que tudo dê certo. E assim nós vamos continuando, pedindo a Deus a misericórdia, a piedade e a compaixão, pedindo que esse amor envolva toda a humanidade, que se apiede de todos nós e nos aponte caminhos seguros e que nós possamos nos deixar tocar pelo amor do Cristo, para que nos posicionemos em oração, mas de uma maneira sincera, real, e que nós aprendamos a louvar a Deus, aprendamos a agradecer a Deus e a rogar oportunidades, a rogar discernimento para caminharmos bem na face da terra. Então assim, meus amores, vamos juntinhos, vamos orar, vamos agradecer. A oração é acolhimento. Todas as vezes que fazemos uma prece a Deus, a nossa vida se ampara nas bênçãos e os nossos dias são acolhidos pelo céu, pelo amor de Deus por nós.
Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e para sempre, Senhor.